Queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, glória a Deus. Então, nós estamos compartilhando, umas semanas atrás, falamos sobre o reino inabalável, né? Onde nós entendemos que quando nós entramos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, no entendimento, nós passamos a pertencer a um reino inabalável. E nós falamos ali que Deus está fazendo o quê? Está abalando todas as outras coisas, né? Essa semana, na economia, na política, no mundo, o que aconteceu? As coisas foram abaladas, né? Nós vemos lá guerras comerciais, tarifas, um monte de coisa, e então todos os instrumentos, todas as bases políticas e econômicas, elas foram abaladas, né? E muito mais coisa vai acontecer, mas nós precisamos estar com o nosso coração firmado em Deus, amém? Por quê? Porque nós pertencemos a um reino inabalável, né? Então, nós vamos perceber muitas coisas, e aqui, uma das coisas importantes que nós estávamos abordando é sobre a santificação, onde lá em Hebreus está escrito que nós somos participantes da santidade, né? Então, ele nos chamou para sermos participantes da sua obra. Isso implica em nós sermos participantes da sua santidade e para nós estarmos diante e reunidos ao Monte Sião, né, da sua palavra, da igreja santificada, nós somos chamados para algumas coisas, né? Então, para a santificação, nós precisamos entender o quê? A nossa fé. Quando Jesus ele estabeleceu, né, a sua palavra e no seu ministério, nós podemos ver ali em Marcos 11, 17. Na última semana, quando Jesus estava ali entrando para purificar o templo, em Marcos 11, versos 15, diz assim: E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde saíram da cidade. Então, aqui, Jesus, uma das coisas que ele deixou claro, que aquilo que eles estavam considerando, né, santo ali, o templo, eles já estavam profanando. Então, mesmo aquilo que eles consideravam santo, eles estavam fazendo comércio, eles estavam buscando os seus próprios interesses. E esse texto que a gente vê, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E nós precisamos entender que toda a glória pertence ao nosso Deus. E para nós termos esse entendimento e percebermos que aquilo que Deus estabeleceu,
casa de oração, é uma casa de intercessão, é uma casa de busca da vontade de Deus e não da nossa própria vontade, né? Então, quando nós percebemos isso, nós vemos que a casa de oração é onde você exercita a sua fé, você exerce a sua fé, você ora, você busca, né? Então Jesus ele ensinou os seus discípulos ao quê? A orar, né? A nós estarmos diante dele para termos uma transformação. E ele ensinou a oração, né, que a gente chama a oração do Pai Nosso, onde Jesus ele ensinou que o nosso relacionamento diante de Deus, acima de tudo, é entender que Ele é o nosso Pai. Ele é Criador, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, mas Ele também é o nosso Pai. Por quê? Porque Ele nos adotou, Ele nos chamou, ou seja, Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. E quando nós dizemos Pai Nosso, né, para o judeu ele é bem mais claro que quando você começa a considerar Deus como Pai, você passa a entender que você trabalha para o Pai. Quando alguém ele recebe alguma coisa, ele trabalha para a sua própria vontade. Mas quando você tem um Pai, né, você trabalha para o seu Pai. Né? Era muito claro para o judeu que o pai ele comandava todas as coisas, todos os bens, né? E o filho que nascia, ele trabalhava para o pai. Né? Então, quando nós dizemos Pai Nosso, nós precisamos entender também que nós trabalhamos para o nosso Deus. Nós somos servos de Deus. Continuo falando? Eu não consegui parar. Então, a importância de nós percebermos isso, né, é como nós vamos exercer a nossa fé. Né? Porque quando você crê e começa a orar, entender, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? Então, o filho, ele se preocupa com a vontade do Pai. Amém? Então, quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a perceber que isso está totalmente relacionado com a fé, com a maneira como nós cremos. Então, a oração, ela reflete a maneira como você crê. Por isso, Jesus ensinou os seus discípulos a orarem para entender a dimensão da sua fé. Então, a dimensão da nossa fé em Deus é entender que Ele tem todas as coisas e a sua vontade deve ser cumprida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Ou seja, o entendimento de que a vontade de Deus, hoje, ela é estabelecida no céu e tudo que Ele quer acontece no céu. Mas na terra, Ele quer que a sua vontade seja feita através da obediência à sua palavra. Amém? Por isso, Deus ele estabeleceu que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a vontade de Deus é estabelecida na terra através da obediência, né? Então, da nossa obediência, ou seja, nós obedecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus será cumprida na terra. Né? Então, se alguém te perguntar, por que o mundo está desse jeito, se Deus existe? Aí você pode dar a resposta clara, porque o homem não se submete à vontade de Deus. Se o homem obedecer a Deus, essas coisas não aconteceriam. Né? Você pode responder assim rapidamente, a gente tem que sofrer, Deus quer que nós soframos. Não, o homem sofre por causa da desobediência. Ai, 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 né? Se você não pode dizer amém, diga ai.
né? Então, misericórdia do Senhor sobre nós, né? Por isso, Jesus ele vem ensinar aos seus discípulos que misericórdia eu quero e não sacrifícios. E conhecimento de Deus, né? Conhecer a sua vontade para quê? Para obedecer a sua vontade, né? Então, é por isso que há necessidade de ler a palavra. Está mais cheio. Som. Glória a Deus. Né? Então, o que pode abalar a nossa fé? Né? O exercício da nossa fé? A desobediência. Né? E um dos pontos da desobediência é o quê? Não dar glória a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus acima de todas as coisas, ela é necessário para a obediência e para a nossa fé. Veja em João capítulo 5. Espero que eu consiga explicar pelo menos metade das coisas que eu recebi do Senhor, né? Vamos ver. João capítulo 5, a partir do verso 37. O Pai que me enviou, veja, né, Jesus ensinando sobre o Pai. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Então, a importância de nós vermos, né, e discernirmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é retida em nós através da fé em Jesus Cristo. Então, as pessoas ouvem a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela precisa permanecer no coração, e ela só permanece através da fé em Jesus Cristo. Quando nós deixamos de crer que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e controla todas as coisas, a fé começa a sair de nós. Nós passamos a declinar da nossa fé. Nós passamos a esmorecer. Por quê? Porque não passamos a entender que todas as coisas estão no controle da mão de Deus. Está entendendo, irmão? Né? Então, e aí Jesus está explicando isso. Né? Vocês não tendes a palavra permanentemente em vós. Ele está falando para os escribas e fariseus. Então, eles liam a palavra de Deus, mas Jesus está dizendo, a palavra não está permanecendo em vocês, porque vocês precisam crer no Filho de Deus. Amém? E ele continua dizendo, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Né? Então, eles estavam examinando as Escrituras, e que é correto fazer isso para ter a vida eterna. Mas Jesus está explicando, mas as palavras, né, as Escrituras, elas são elas mesmas que testificam de mim. Então a palavra de Deus, tudo que foi escrito aqui no Velho Testamento, testifica a respeito de Jesus. Ela indica a vinda do Messias e como ele ia se manifestar e como a palavra de Deus se manifestaria. Assim como a gente vê em vários profetas dizendo claramente, misericórdia quero e não sacrifício. Né? E obedecer é mais importante do que sacrificar. E aqui o povo, os fariseus, eles estavam entendendo o quê? Que era mais importante ali estar sacrificando, estar ali dizimando sobre todas as coisas, sobre a hortelã, sobre tudo o pequenininho. Por quê? Porque era mais importante sacrificar. Né? Então, fique bem claro, o dízimo não é mais importante do que o arrependimento.
O dízimo não é mais importante do que a misericórdia. Amém? Né? Nós entramos no Evangelho não pela porta do dízimo, mas entramos através do arrependimento. Né? Entramos através da conversão, do reconhecimento que Deus é santo e nós somos pecadores. Essa é a porta que foi aberta para nós. É a porta de humildade, de mansidão, de aceitar o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Entender que nós somos pecadores e nossa inclinação é para o mal, por causa do pecado original. Por quê? Porque o pecado ele entrou pela desobediência, onde a tentação era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E a serpente disse o quê? Se vocês comerem, serão semelhantes a Deus. Então, nessa tentação, o homem quis fazer o quê? Ser semelhante a Deus, ter a glória de Deus. Né? Mas para ter a glória do Senhor, nós precisamos o quê? Submeter a Ele. Né? Nós somos participantes da sua glória quando estamos debaixo da sua palavra e Ele derrama a sua glória sobre nós. Não nós conquistamos ou pela nossa capacidade recebemos a glória do Senhor, mas a glória do Senhor é derramada em nós através de obedecermos. Por isso que Paulo diz, glorie-se no Senhor. Né? Quando você obedece à palavra do Senhor, quando você se submete a Deus, aí você está recebendo da glória do Senhor. Você está se gloriando no Senhor, ou seja, recebendo do poder de Deus, porque você está no caminho de Deus. Amém? Está claro, amém, irmãos? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque foi nos dado um caminho, o caminho é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Então, aqui é muito importante a dificuldade para crer, a fé. Por quê? Porque a fé depende de que nós exaltemos e coloquemos a Deus sobre todas as coisas e busquemos a glória a Deus. Amém? Nós busquemos que tudo seja para a glória de Deus. Amém? As atitudes, elas têm que pensar assim, se eu fizer isso, tem essas notícias da internet, agora a moda é reagir. Qual é a sua reação à sua notícia? Né? Qual o seu react? Né? Então vamos lá, vamos ver. Então, a minha reação a essa notícia é isso. Eu fiquei indignado. Você começa a colocar todas as coisas. Agora a questão é, o que você está reagindo? O que você está dizendo? É para a glória de Deus ou é para a sua glória? É para você ser notado, para você ser seguido, para você ser engrandecido? Ou é para que a glória seja de Deus? Né? Nós estamos buscando
ser reconhecidos ou estamos buscando que Deus seja reconhecido como Rei dos Reis e Senhor do Senhor? O que nós estamos buscando com essa reação, com a propagação? Qual é a nossa intenção de vida? Amém, irmão? Estão entendendo? A importância de examinarmos a nossa vida para nós percebermos. Jesus ele diz assim: eu não aceito a glória que vem dos homens. Será que nós temos esse discernimento, essa capacidade? Né? Você conseguiria dizer assim: não, se alguém quer dizer, né, que eu sou o máximo, quer me seguir, quer falar coisas boas de mim, eu vou falar assim: eu não aceito a glória que vem dos homens? Será que é esse o pensamento da nossa sociedade? Né? Ou será que é o contrário? Nós queremos que as pessoas exaltem e comentem das nossas atitudes. Será que as nossas atitudes estão levando as pessoas a glorificar a Deus? Ou estão levando as pessoas a buscarem a dar glórias a nós? A exaltar as nossas atitudes? Né? Por que a geração, né, nós estamos vendo uma geração em que a fé está decaindo, apesar da propagação do evangelho ser grande? Porque, segundo a palavra, se nós não crermos em Jesus e dermos glória a Ele sobre todas as coisas, a palavra de Deus e a presença de Deus não permanece em nós. Então, o problema que nós estamos vivendo, apesar de falar muito da palavra de Deus, por não dar glória a Deus sobre todas as coisas, mas buscarmos a glória própria, a palavra de Deus não permanece em nós. Está entendendo a dificuldade? Então, isso é uma coisa que está lutando contra a nossa fé. É como nós estarmos com um saco furado, ou um balde furado. Né? Você está com um balde furado e está querendo encher de água. O que acontece? Ele trabalha, enche, mas ele começa o quê? A vazar. E aí ele pode ter um furo pequeno, porque você faz as coisas lá no fundo para a sua glória, para ser exaltado, para ser reconhecido, para ser engrandecido, para ser popular, para ser a pessoa principal, né, ali da sua empresa, do meio em que você vive. Né? Você quer ser o principal. E isso acaba sendo o quê? Um furo no seu poço. Né? Então, você não consegue manter a água do Espírito na sua vida. Por quê? Porque escorre. A palavra do Senhor permanece em nós como nós amamos a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Amém, irmãos? Você tem que amar a Deus acima de amar a si mesmo. Né? Nós precisamos nos amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui, Jesus ele deixa bem claro: olha, vocês não conseguem crer porque vós aceitai a glória uns dos outros. Né? E ali os escribas, eles estavam rebatendo, e todos os argumentos, Jesus estava ali explicando todos os argumentos, né, deles, dava todas as respostas e mostrava que ele era o Messias. Só que aí, se eles aceitassem, eles poderiam ser expulsos pelos outros da sinagoga, mas eles amavam estar ali na sinagoga e a posição de honra que eles tinham, mais do que obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Amém. Né?
obedecer a Deus é mais importante do que trabalhar para Deus, né? Quando Samuel respondeu para Saul, né, que Deus tinha dado a ordem: olha, você vai e destrói totalmente todas as ovelhas e todo o rebanho, todos os bens dos amalequitas, né? Porque veio o tempo de juízo sobre a vida deles, que lutaram contra o povo de Israel, né, no deserto. Então, na instituição do rei, veio essa palavra de juízo contra aqueles povos. E aí o que aconteceu? Né? Saul preservou todos os animais ali para fazer uma grande festa de sacrifício. E foi ali que ele perdeu o seu reino, né? Perdeu a sua unção. Por quê? Porque ele considerou que era mais importante ele fazer uma grande festa na presença de todo o povo e ele ser engrandecido por ter executado a obra de Deus, né? Ele executou a obra de Deus, mas quem queria receber toda a honra daquela glória era ele, aparecendo diante do povo. Está entendendo? Ele preparou uma grande festa de sacrifício e Deus falou assim: você me rejeitou, você me desprezou. Porque era simplesmente para o povo saber que você obedeceu, né? E agora todo mundo ia o quê? Dar glórias e honras ao grande rei que eles escolheram. Ele queria receber a honra. E ele perdeu a unção. Porque ele queria receber a honra, né? E isso é muito importante para nós percebermos. Quando nós passamos a nos entristecer, muitas vezes é porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer. Ai, ai, ai. Né? Então quer dizer, né, você está triste com Deus porque não saiu do jeito que você quer. Puxa vida. Mas as coisas não é para agradar a Deus, né, para fazer as coisas, né, e glorificar o nome de Deus? E por que a gente fica triste como as coisas não são do jeito que a gente quer? Então, nós temos que examinar e perceber que isso é um engano. E nós percebemos que isso acontece, as coisas não são do jeito que a gente quer e a gente parece que cai da fé, né? As coisas não estão tão boas. Mas é lógico que não está tão boa. Porque você está perdendo, deixando vazar o poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque você deixou de dar glória a Deus. E isso é um erro. Como podeis crer se aceitais a glória uns dos outros e não procurai a glória que vem do Deus único? Então nós precisamos entender e aceitar a glória que vem de Deus. Quando você pode pesquisar aí no Evangelho de João e procurar aí, glória. Você vai ver que várias vezes o Evangelho de João ele explica a respeito da glória de Deus. E a importância de nós entendermos e andar no caminho de Deus para nós recebermos a glória que vem de Deus, a glória que vem por fazer a sua vontade. Então, a glória de Deus ela vai ser manifestada na ressurreição. Por quê? Aí a gente não tem medo de enfrentar nem a morte. Amém? Veja o que João capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus, quando ele esperou, ele foi chamado para curar da enfermidade de Lázaro, mas ele esperou que ele morresse para depois ressuscitá-lo. E quando ele chegou lá,
ele recebeu e viu a tristeza das pessoas. Verso 21, Evangelho de João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Né? Então, dessa maneira, Jesus está mostrando, né, a importância de crer e entender que Ele é a ressurreição e a vida. E assim, nós não podemos mais temer a morte. Né? A gente vê todas essas coisas, você não, essas coisas podem nos levar à morte, mas nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Né? Então, nós vamos atravessar a morte. Né? Nós passamos a ver mais do que é possível ver. Nós olhamos pela fé e esperamos a coisa maior, superior, porque o Deus é maior, é superior a todas essas coisas. E Ele provou que Ele é maior e Ele é superior. Jesus provou que é a ressurreição e a vida, porque Ele ressuscitou os mortos e Ele ressuscitou, né? Deus o ressuscitou, porque Ele é a própria vida. Né? Então, Ele venceu a morte, venceu o mal. Então, além de Ele anunciar e pregar, Jesus provou o seu amor por nós. Amém? Né? Então, nós não só cremos na palavra de Deus, nós cremos no testemunho, nós cremos no que aconteceu, nós cremos no fato, nós temos a certeza da ressurreição de Jesus. Né? E é por isso que nós anunciamos a sua palavra, porque nós cremos que a sua palavra é viva e eficaz. E ela vai transformar a nossa vida. Por isso, nós, né, vamos voltar ali para 1 Coríntios capítulo 1. Preciso encerrar. O verso 18 diz assim, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Como está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio, onde está, escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, glória a Deus. Então, a pregação do Evangelho, né, ela é insensatez para os judeus. Por quê? Porque o judeu não consegue aceitar que o Messias foi crucificado. Né?
Essa é uma loucura porque eles estavam esperando os sinais da salvação e do poder do Messias que ia livrar do império de Roma. E Cristo morreu pelos nossos pecados, porque eles não entendiam que a misericórdia quer e não o sacrifício, e obedecer a Deus. Então era mais importante ele ir até a cruz e morrer pelos nossos pecados e depois ressuscitar, do que ele restaurar o reino de Israel. E os sacerdotes, eles queriam forçar, né? Na hora que eles perceberam que Jesus era o Messias, eles foram lá e tentaram a ele. Falaram assim, olha, é lícito pagar tributo a César ou não? Por quê? Porque eles queriam mudar. Falou assim, olha, se agora ele tem essa multidão e multidões de pessoas seguindo a Jesus, e se Jesus diz, eu não vou pagar o tributo a César, ou não é lícito pagar o tributo a César, o que ia acontecer? Aconteceria uma rebelião, né? Todos os seus discípulos deixariam de pagar o tributo a César. Mas o que Jesus respondeu? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque a glória devida a Deus não está sendo paga. Né? E é mais importante nós reconhecermos e buscarmos a nossa vida, pagar os tributos a Deus, pagar a devida honra ao seu nome, pagar o amor. Então, por isso, Deus diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar a Deus, né? Nós devemos obedecer, nós devemos honrar a Deus, mais do que todas as coisas. Mais do que analisar para quem nós estamos pagando imposto. Né? Porque pagar imposto sempre é uma causa alvoroço. E na hora que fala, vai aumentar o imposto, né, aumenta a indignação. Né? As nações nessa semana se alvoroçaram. Por quê? Porque uma nação disse assim, vai ter que pagar imposto para mim aqui. E vai dobrar, e vai triplicar. Antes você podia pagar 2%, agora você vai pagar 60%, 80%, 1000%. Pronto. Não, quem quer pagar imposto? Ninguém quer pagar imposto. Aí se rebelaram e estão... Por quê? Estão olhando para quem vai pagar imposto. Mas Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não estou fazendo nenhuma posição política, hein, irmãos? Não estou defendendo nenhum político, nenhuma outra nação, nada disso. Estou dizendo que nós não podemos ser induzidos e conduzidos por uma situação por causa do imposto. Né? Porque nós precisamos ver o que nós temos feito em relação ao nosso Deus. Essa é a nossa obrigação. O nosso olhar tem que estar direcionado. O que é devido a Deus, eu tenho cumprido? É esse olhar e é essa dedicação que nós temos que ter. Amém? Entenderam? Para quê? Para que nós percebamos que nosso Deus está destruindo a sabedoria dos sábios e a inteligência dos instruídos. Por quê? Porque o Evangelho ele vai contra tanto ao pensamento, né, que foi dos judeus quanto dos gregos. Né? Quem busca sabedoria também sente que buscar o Evangelho é loucura. Por quê? Porque os gregos eles ensinam que o homem tem que buscar a sua própria glória, ser exaltado acima de tudo, fazer tudo que ele tem vontade e tem desejo. E o Evangelho diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é o Evangelho. Não é faça todas as suas vontades. O
O Evangelho é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus, que serve ao seu Pai, a Deus. Toda honra, toda glória ao nosso Deus, que tem misericórdia de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor.